Queridos irmãos e queridas irmãs, o século XX, final do século XIX e grande parte do século XX, conheceu um movimento filosófico que impregnou toda a sociedade e deixou muitos frutos no mundo em que nós vivemos, frutos, diria, não tão bons assim, que foi o movimento voluntarista. Um dos seus maiores expoentes foi um sujeito chamado Friedrich Nietzsche, muito conhecido no mundo intelectual, muito conhecido nas universidades, nos ambientes acadêmicos. Nietzsche tinha um lema, ele dizia: viva a vida. Só que esse viva a vida dele era dentro daquilo que ele entendia como vida, era a dimensão material, o corpo, os instintos, a experiência simplesmente física. Ou seja, ele pregava isso, né? Nas suas obras, por exemplo, ele criou um profeta chamado Zaratustra, e ele, na sua filosofia, divulgava essa ideia de que há um super-homem que precisa se manifestar, superar a decadência da filosofia grega, a ideia também decadente judaica, de moral, de ética, de regra, e tem que liberar esse super-homem que está aí dentro e fazer o que der na telha, em outras palavras. E ele dizia: viva a vida. Ora, essa ideia, ela impregnou a sociedade no século XX, início do século XXI, de tal forma que a gente esqueceu que o homem não é só matéria. O homem, há nele uma dimensão espiritual que precisa ser observada. Talvez o grande método para a aplicação dessa filosofia foi nessa ideia do viva a vida, usou como instrumento a indústria do entretenimento. Ou seja, o importante é manter-se distraído o tempo inteiro e não pensar na vida. Viva a vida, culta a vida à vontade, como der bem na telha. Meus irmãos, um dia Deus vai nos pedir contas da nossa vida. Há um princípio espiritual que Deus colocou na natureza humana, que nós chamamos de alma, aquilo que anima um corpo, mas mais ainda, não só como anima as plantas ou os animais, que também têm alma, mas a alma deles é material. A nossa não, ela é espiritual, ela é racional, ela é volitiva. A alma que Deus colocou em nós tem essa dimensão que nos abre ao transcendente. E Deus um dia pedirá contas a nós na administração da nossa vida. Por isso, as leituras de hoje trazem pontos muito importantes para a nossa reflexão, para a administração daquilo que recebemos, do corpo e da alma. E assim como quando nós prejudicamos o corpo, temos consequências com a nossa saúde, né? Não cuidamos dela, assim também a nossa alma, porque nós não somos um armário, um depósito que tem ali uma alma só. Nós somos corpo e alma, uma unidade substancial. Às vezes somatizamos doenças que atraímos pelas nossas emoções, ou espiritualmente, ou emocionalmente. O nosso corpo vai carregando peso ao longo da vida. Por isso hoje as leituras nos chamam a essa reflexão. Por exemplo, a primeira leitura, o profeta Amós, falando para o povo de Israel, dizia: ai daqueles que vivem despreocupadamente. E por que ele dizia isso, né? Ai daqueles que se acham seguros nessa vida, cuida da estética, cuida do corpo, cuida só da dimensão física, mas esquece da alma. É preciso cuidar da pessoa inteira, do corpo, claro, mas também da alma. É preciso olhar que tipo de pessoa eu tenho me tornado a partir dos dias da minha existência nesse mundo. O profeta Amós chamava atenção para isso. E ele falava aqui da experiência do esbanjamento,
da ostentação. Ele dizia: ai daqueles que dormem nas camas de marfim. Ou seja, que para a época era uma forma de ostentação, e ele vai citando outros aspectos daquela sociedade. Talvez hoje eles falariam daqueles que colocam um pedaço de carne e ali começam a derramar ouro em cima, né? Ou que ficam endeusando, por exemplo, as grifes famosas, para se sentir mais feliz, para ser aceito no meio da sociedade. Eu tenho que usar essa grife, aquela marca, isso ou aquilo. E às vezes, enquanto aqueles que dependem de mim, para dar um pouco mais a eles, me custa tanto. Ou seja, essa mentalidade me prende nos muros do egoísmo. A experiência de olhar só para mim mesmo o tempo inteiro. Lá na filosofia nietzschiana, de viver a vida, porém uma vida infeliz. Uma vida que leva a uma outra filosofia pós-Nietzsche, que foi a do Jean-Paul Sartre, o existencialismo dele, da náusea. Uma vida que fica também voltada sobre si mesmo o tempo inteiro. E o outro, muitas vezes, é um inferno para mim, porque me incomoda o tempo inteiro. Me tira da cadeira do meu conforto. A palavra de Deus, irmãos, nos mostrando isso, quer nos corrigir, quer nos converter, quer nos tirar desse lugar do egoísmo para a solidariedade, para a fraternidade, para o altruísmo, para a experiência de olhar o outro que é meu próximo, seja ele quem for, e eu posso fazer alguma coisa por ele. E quanto mais eu tenho, mais eu posso fazer. E quanto mais Deus me dá, mais oportunidades e condições eu possa ter. Não é para me fechar no meu mundo, no meu condomínio, nos meus muros, e ali estou feliz e realizado, não. Um dia eu vou prestar contas dessa vida a Deus, e tudo que eu tenho, a começar pelo ar que eu respiro, eu recebi dele, e você também. Por isso o profeta Amós chamava a atenção para isso, né? Depois, a segunda leitura que ouvimos, foi a leitura do Salmo 145, em que mais uma vez o Senhor nos lembrava da sua fidelidade e de que Ele não se esquece dos seus. Aqui ele chamava a experiência da pobreza e da riqueza. Ele nos chamava a atenção para olhar que tipo de riqueza nós temos acumulado. E é claro, nem toda pobreza é santa e nem toda riqueza é fruto do crime, mas nós podemos fazer muito mais com aquilo que temos. Aqui o profeta dizia no Salmo: o Senhor abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, ama aquele que é justo, protege o estrangeiro, o órfão, a viúva. Deus está atento a tudo que está acontecendo no mundo. Pode acontecer da gente andar tão distraído nos dias da nossa existência, que a gente se esqueça disso. E essa é muitas vezes uma das táticas do demônio, nos manter distraídos, fugir do nosso dever. Sim, fazer a caridade, o próximo, é nosso dever. Se temos e se recebemos, nós podemos fazer muito mais. Por isso a palavra vai nos chamando a isso, porque Deus vai socorrer aqueles que precisam, como? Com uma chuva de coisas, de bens, de matéria. Não, conosco, com os nossos braços, com a nossa inteligência, com a nossa criatividade. Deus vai muitas vezes socorrer os que mais precisam pelas nossas mãos. E aí, na segunda leitura da missa de hoje, São Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele nos lembrava então essa atenção que devemos ter com a nossa vida. Ei, querido, escuta, atenção mesmo, foco. Para onde é que você está encaminhando a tua vida? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Ei, Timóteo, tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Paulo está falando para Timóteo, e essa palavra é para nós hoje. Ei, irmão, irmã, você que é um homem de Deus, mulher de Deus, foge das coisas perversas. Não fica dialogando com o tentador.
Não fica achando, não, isso não é tão sério não. O que tem? Não tem nada demais. Não, foge das coisas perversas. Crime, erro, corrupção, maldade, injustiças, impurezas, prostituição, pornografias e tantas outras misérias que o demônio vai fabricando ao longo dos séculos. De geração em geração tem coisas novas, né? Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Ou seja, que a tua construção, Paulo diz para Timóteo, seja com justiça, piedade, fé, amor, firmeza, mansidão. Paulo usa a linguagem militar para dizer: combate o bom combate da fé. A tua vida deve ser combatida no combate da fé. Em outras palavras, ele está dizendo: ei querido, não enxerga só aquilo que os teus olhos alcançam, não. Enxerga o sobrenatural, porque você tem fé. Abre os teus olhos para o sobrenatural. Não fica olhando só aquilo que está um palmo da tua visão, não. Paulo está dizendo: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual tu foste chamado. Parece que nós esquecemos isso. E eu estou falando para nós que cremos. As nossas preocupações têm sido muito mundanas. E desculpa, às vezes um mundanismo até espiritual. Mundanismo espiritual, em que fabricamos um ídolo, não Deus. A palavra nos faz pensar hoje. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé. Em outras palavras, o que eu estou fazendo dessa vida? O que eu quero da minha vida? Eu quero ganhar o céu. O que eu quero com a minha profissão? Eu quero ganhar o céu, fazer melhor o meu trabalho, minhas tarefas cotidianas. O que eu quero com esse casamento? O que eu quero com essa vida? O que eu quero com essa atividade? Eu quero ganhar o céu. O que eu quero com o lazer que eu pratico, um hobby que eu tenha, a atividade que eu faça? O que eu quero? Eu quero ganhar o céu. Para isso é que eu fui chamado. Não podemos perder isso de vista, irmãos. Deixa eu dizer de novo, num mundo tão distraído como o nosso, de tanta velocidade de informações, de atividades, de meios de comunicação, meios de transporte, tudo é tão veloz. A gente tem pressa para tudo, que a gente não tenha pressa de olhar a meta da nossa vida. O que eu quero com isso? Eu quero ganhar o céu. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ganhar o céu. Até com a doença, até com a tribulação, até com a dificuldade. O que eu posso fazer com isso que está tão difícil? Eu quero ganhar o céu, porque Deus me permitiu isso. Eu quero ganhar o céu. Paulo fala para Timóteo, então, foge das coisas perversas. Não fica dialogando com o tentador. Com a tentação não se dialoga. Manda embora logo. O exemplo de Jesus é lindo no Evangelho. Cala-te e sai. Vai embora. Cala-te e sai. Jesus não ficou ali dialogando com o tentador. O que você pensa disso? Será que talvez... Não, é contra o que Deus pensa, então não serve. É contra o que Deus tem para a minha felicidade eterna, então eu vou excluindo da vida. E eu vou vivendo com tantas outras maravilhas que Deus criou para nós. A palavra de Paulo a Timóteo é linda hoje e sugere uma reflexão profunda. E aí, por último, passamos ao Evangelho. O Evangelho de Lucas, hoje, capítulo 16. Vocês vão se lembrar, semana passada, Jesus elogiava, não era isso? Aquele administrador desonesto, lembram? Ele não elogiou a desonestidade dele. Ele elogiou a sagacidade, a esperteza, é diferente. Aqui o Evangelho comenta algo muito... São João Crisóstomo, comentando esse Evangelho, comenta uma coisa linda. São João Crisóstomo dizia que Jesus conta essa parábola usando um verbo no passado. Ele diz: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Havia, parábola não diz havia, ou seja, a riqueza passa, o esplendor desse mundo passa, a suntuosidade
daquilo que os nossos olhos alcançam, passa. É a primeira consideração que a gente precisa fazer. Um cristão, ele usa os bens e não fica sendo usado por eles, no caráter, na ética, na moral, nos princípios. Eu uso as coisas e não sou usado por elas. Elas são meio e não fim em si mesmo. O meu fim é outro. O meu fim não é o mundo, o meu fim é o dono do mundo. O meu fim não é a riqueza, o meu fim é o dono de todo o ouro, toda a prata, todo o mundo que existe. É Deus. É para aí que o cristão olha. E aí o teu coração fica em paz, porque você tem fé. E você diz: Padre, que bom que o senhor está falando isso, porque é nisso que eu creio. Eu já juntei tanta coisa, eu tenho até tanto diploma, eu já tenho tantas honras desse mundo, mas eu sei que tudo isso vai ficar para aí. Um dia alguém vai dividir, juntar, colocar inventário, fazer não sei o quê, vai ficar tudo para aí. Mas a riqueza que eu tenho está aqui dentro. Eu já trago comigo, em qualquer lugar que eu vou, está aqui. Que bom que você entendeu isso. Mas você que não entendeu, Deus está te chamando a atenção hoje. Está dizendo: filho, filha, acorda enquanto é tempo. Desperta, tu que dormes, disse Paulo aos Efésios. Desperta, é esse o tempo de despertar. E aí, repito, a parábola começava com esse verbo no passado. São João Crisóstomo faz esse comentário que eu acho muito interessante. Ele diz: Jesus conta um verbo para mostrar que é no passado, passou. E ele continua dizendo que nem toda pobreza é santa, e nem toda riqueza é fruto de um crime, de um pecado. Não, ao contrário. E aí, na parábola, Jesus vai mostrando que esse pobre, diante de Deus, ele tem nome. Ele se chama Lázaro. Lázaro quer dizer aquele que foi socorrido por Deus, aquele que tem a assistência de Deus. Cada um de nós pode dizer na sua oração: Senhor, eu quero ser um Lázaro, eu quero ter a tua assistência, eu quero ser socorrido por ti todos os dias, Deus, porque o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. As coisas eu apenas uso, mas eu não vou ser usado por elas. E aí, na parábola, vai dizendo que os dois morreram. O rico não tem nome, é proposital a história, ele não tem nome, ele vai ser esquecido, porque a riqueza passa. E aí, esses dois homens, eles morrem, diz aqui, né? Os dois morrem. Quando eles chegam na eternidade, um vai parar num lugar de tormentos, e o outro vai para o seio de Abraão, no céu, um lugar de honra. E é linda a parábola, vai nos ensinando sobre o juízo da história, o juízo particular, o juízo universal. A parábola conta que a vida não é um eterno retorno, como queriam lá os gregos antigos, né? A vida, ela caminha para a eternidade. A vida, os dias, o progresso que temos, caminha para a eternidade, para a consumação em Deus. É Deus o ponto inicial e o ponto final da história. A história está nas mãos dele, é uma criatura. E aí, a parábola nos lembra isso. Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico vai para um lugar de tormentos, e ele grita pedindo: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo, para me refrescar, porque eu estou aqui nesse lugar de tormentos. Imagine a aflição, né? Nós podemos imaginar a experiência dessa condenação, ou dessa purificação eterna, ou desse purgatório. O texto não fala, mas fala que houve um juízo, e que não tinha mais volta. E aí Deus diz através de Abraão: filho, lembra-te, tu recebeste teus bens durante a vida, e ele recebeu os males. Agora não tem mais tempo, acabou o tempo, o relógio parou. Agora é a eternidade. Filho, faz enquanto é tempo. Tem algum Lázaro na tua porta, com os cachorros lambendo as suas feridas. Dá um hotel para ele, não para o cachorro. Dá comida para ele. O cachorro também precisa se alimentar, claro, mas cuida desse teu irmão.
A experiência da palavra vai mostrando que esse rico vivia na opulência, ele vivia na indiferença. O que o mundo de hoje muitas vezes vive na indiferença, onde eu não tenho nada com isso, não é problema meu, não é responsabilidade minha. O Papa Francisco falava dos invisíveis da sociedade. Não quero nem ver, faz conta que eu não estou vendo. Você não precisa dar dinheiro para todo mundo que está ali na rua, ali na porta, você vai ver alguém pedindo dinheiro. Não, é bom até que não dê o dinheiro. Você não sabe o que ele vai fazer, mas uma atenção você pode, um sorriso você pode, um bom dia você pode, uma comida, um prato, um salgado, um doce, um refrigerante, sei lá, um suco, um sanduíche, você pode. Aquilo que está a teu alcance você pode. O que a palavra está ensinando para a gente é sair da cultura da indiferença. Às vezes tem um senhorzinho que fica aqui no meu portão, ele fica pedindo dinheiro, e eu falo, não dê dinheiro para ele, porque eu sei que ele é dependente químico, ele tem problema do alcoolismo, e cada dinheiro que você der vai prejudicar mais, então não dê, dá um café da manhã, dá outro negócio, mas não dá o dinheiro. Aí a gente às vezes fica confuso, não dá nada, fica com medo e se assusta. Não, tem que se assustar. Se ele te assustar, assusta ele também, né? Se ele fizer cara feia, faz cara feia também, mas ele é seu irmão, passa perto dele, não foge dele. Talvez está cheirando mal, não tomou banho, é verdade, mas é seu irmão. Aqui a parábola vai lembrando para nós que esse rico, ele era rico não porque ele tinha coisas, mas porque o coração dele era indiferente. Eu e você somos ricos quando a gente é indiferente, quando o outro sofre diante dos nossos olhos e a gente finge que não vê. Aí a gente é esse rico da parábola. Aí a gente vai parar nesse lugar de tormentos que a parábola está mostrando. E a palavra vai nos convertendo, irmãos. Bendita a palavra de Deus que abre os nossos olhos, que é farol no nosso caminho, que ilumina o nosso andar nesse mundo. Aqui no dia do juízo, ele então vai pedindo socorro, e não tem mais jeito. E a palavra diz assim: olha, tu recebeste teus bens em vida, e ele os males. Agora ele encontra consolo e tu és atormentado. Além disso, preste atenção aqui, escuta, querido, há um grande abismo entre nós, entre o tempo e a eternidade. Há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Aqui a palavra está ensinando para nós: não tem outras reencarnações, não tem transmigração da alma, não tem outras vidas, na outra vida eu vou voltar a tal coisa. Não, parou o reloginho dessa vida, é a eternidade. É isso que a palavra está ensinando para nós. Ou então Jesus estava errado. Ah, padre, eu acredito um pouco também naquilo que o Espiritismo prega. Então desculpa, não é isso que Jesus ensinou. Você pode acreditar no que você quiser, você é livre, mas o que Jesus ensinou para nós é outra coisa. É que quando vem a morte, vem o juízo. Ali há um grande abismo entre nós. Ele não falou: na próxima encarnação você vai voltar a outra coisa, melhora, procura. Ele não falou isso. Ele não falou de evolução da alma em outras vidas, em outros planetas. Não. Então, querido, o credo católico é uma coisa, os credos espíritas de matriz africana, europeia, creem em outra coisa. Nós cremos no que a palavra ensinou para nós. Respeitamos a quem crê em outra coisa, mas precisamos dizer o que a palavra ensina. E você precisa dizer para as pessoas que você ama o que a palavra ensina. Seja um evangelizador. Pode acontecer de muitas pessoas pararem no lugar de tormento um dia, porque nós ficamos em silêncio, não falamos, não ajudamos, não evangelizamos. Ei, querido, escuta. Então nessa palavra está ensinando para nós que após essa vida tem um juízo. E Deus é o Senhor da história. Eu sei, você sabe, há muita gente por aí poderosa desse mundo que estão jogando tudo para debaixo do tapete, né? A poderosa em lugares altos, fazendo as coisas por debaixo dos panos, como a gente diz, né? Mas Deus vai levantar esses panos um dia. Fica tranquilo, fica tranquila. A justiça de Deus não falha. Deus é fiel sempre. Seja você justo e faça para Deus. Aqui termina a parábola insistindo esse rico, dizendo: manda alguém na casa do meu pai,
eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Lá eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. Não, se eles não acreditam nem em Moisés, nem os profetas, nem que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. Olha aqui, Jesus está falando, eles têm a palavra. Jesus está falando, eles têm aqui a Sagrada Escritura. Escuta essa palavra, presta atenção nessa palavra. Quem te educa, quem te ilumina, quem te cura, é a palavra. É Deus pela sua palavra. E aí, queridos, que maravilha, né, olhar essa parábola, ou toda essa liturgia, as leituras que ouvimos, e sabemos que tem um Lázaro aqui dentro, às vezes também cheio de feridas, que ao longo da vida foram acontecendo. Fale para Deus do Lázaro que tem dentro de você. Diga: Senhor, eu também sou assim, sou esse, e o Senhor é a minha riqueza. Fale para Deus na sua oração hoje de verdade: Deus, o Senhor me deu tanto, eu vou partilhar mais. Eu olho para o armário, o guarda-roupa da minha casa, tem tanta coisa que eu nem preciso, eu posso ajudar mais. Na minha mesa, às vezes um prato de comida, tanta comida vai para o lixo. Senhor, eu vou me comprometer, eu não vou jogar mais comida no lixo. Tem alguém passando fome, eu vou botar numa quentinha, vou botar na geladeira da igreja. Eu posso fazer mais. Cada um de nós, Senhor, o Senhor me deu talento, o Senhor me deu essa profissão, o Senhor me deu esse ou aquela outra atividade, eu vou ajudar mais. E cada um pode fazer um pouquinho mais. É para isso que você tem fé, para que a tua fé ilumine a sua vida, ilumine a tantos outros também à sua volta. Essa fé é o farol que vai te encaminhar um dia para a vida eterna. É para lá que nós caminhamos, é para o céu que nós estamos trilhando a nossa estrada nesse mundo. Por isso, queridos, pedimos a bênção da nossa mãe, a